bênção do Senhor. Deixa eu dar duas notas aqui, irmãos. Sábado agora nós temos a nossa conexão feminina, aquele momento gostoso. Você, mulher, que queira aí saber mais informações, nós temos no grupo. Entra lá no grupo, certifique-se de alguma informação, ou então também lá no balcão de informações você vai saber o que nós teremos domingo, sábado aqui às 19 horas. A partir das 19 horas elas estão divulgando, vai ser mais aquele momento muito especial. E lembrando aqui, reforçando o que o Carlos falou, nosso jantar entre casais, que vai acontecer no dia 17 de junho, teremos a alegria de ter conosco aqui o pastor Luiz, Antônio Luiz, pastor da Igreja Batista. Os mais antigos conhecem ele, muito usado, é psicólogo, um homem que tem uma graça na hora que fala, conversa conosco, e o tema vai ser muito interessante, porque ele vai falar sobre o casal resiliente e os problemas que são também resilientes. Como lidar com essa situação, né? Com essa dinâmica, né? Você tem sempre problemas recorrentes e é possível, então, nós começarmos a vencer isso, para que isso não venha solapar as bases do relacionamento. Então, os namorados, os noivos e os casais podem participar. Hoje, irmãos, hoje é o último dia. Se você não der o nome hoje, agir, e a equipe aí que tem que preparar tudo, não tem como esperar. Tem irmãos que falam, pastor, é que eu vou decidir depois. Não tem como esperar, porque há uma mobilização grande atrás de tudo isso, para preparar tudo, e é muito importante. Então, hoje é o último dia. Se você chegar na semana que vem, tem uma vaguinha? Não tem, porque nós teremos aí que estar certo daquilo que vamos fazer. Inclusive, a Gi vai ter uma viagem de 10 dias, e ela falou, pastor, precisamos adiantar algumas coisas. E está aí já, né? O junho já está aí, dia 17 já está aí. Muitas igrejas se mobilizam para isso. Nosso dia 17 aqui, eu estarei numa igreja no dia 10, ministrando também no jantar de casais. Estarei no dia 24 numa outra igreja, ministrando também no jantar entre casais, e elas estão trabalhando para atender o povo, para ministrar, para trazer ali aquele momento em que a palavra tem a primazia no nosso coração. Amém? Eu quero convidar você para que nós possamos hoje fazer aí uma reflexão da palavra de Deus com você, e eu tenho certeza que o seu coração será abençoado. Abra sua Bíblia comigo, lá na carta paulina aos crentes de Éfeso, no seu capítulo 6, aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 14, versículo 1, ou melhor, até o versículo 4, apenas esses 4 versículos aí da palavra do papai. Aleluia. O pessoal que está nos assistindo online, Deus abençoe sua vida, compartilha aí também, vai mandando esse link. Sempre eu aviso o pessoal, não deixe aí de colocar lá, clicar no likezinho, isso ajuda muito, segundo os experts aí sobre o YouTube, ajuda muito. Tem gente que está assistindo e esquece de dar o like. Aciona aí o sininho para você receber também quando tiver novidade, vai ser muito bom, eu tenho certeza. Aos Efésios capítulo 6, verso 1, diz assim, irmãos. Antes de ler, lembrei de outra coisa que o Carlos também falou. Hoje é carne, né? Você pôs muito sal, não? Meu churrasqueiro lá foi o Vitor hoje, né? Então, o nosso seminário teológico, ele tem hoje essa possibilidade de você também querer fazer um curso online. Temos o presencial. No presencial começaremos amanhã, o próximo trimestre. Agora falaremos sobre um panorama do Antigo Testamento. Olha, isso para quem quer conhecer a Bíblia é muito importante. Vamos fazer um panorama dos livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quem escreveu, quais as características importantes, aspectos interessantes, qual é o tema desse livro e o nome do livro. É Gênesis mesmo? Qual era o nome lá na Torá? Você quer saber como se chamava a Bíblia hebraica, o primeiro livro da Bíblia?
E por que era aquele nome hebraico? Por que houve mudança para Gênesis? Por que mudou para Êxodo? Quanto tempo levou? Qual o período que cobre de história um livro de Gênesis, que tem 50 capítulos, que vai basicamente traçar a história de um povo e falar também de uma família, começando com Abraão. Olha, são coisas importantíssimas. Então, você nunca mais vê a Bíblia da mesma maneira, porque você começa a folhear as páginas dela e você começa a entender melhor, fazer um curso de teologia, e o curso é básico, é simples, é fácil, né? O pessoal só teme no dia da prova, né? Mas todo mundo tira nota boa no dia da prova, né? Todo mundo, ok? E se não tirou, eu dou um trabalhinho, tirou de novo, né? Com certeza. Mas a prova não é problema. A questão maior é que você tem que ter interesse de querer aprender. E a homilética vai ser online. Nós já temos um grupo conosco, onde você vai aprender como montar um sermão, quais os tipos de sermões que nós podemos ter, o que seria um sermão tópico, temático, o que seria um sermão textual, um sermão expositivo, como pegar uma palavra-chave da Bíblia, na hora de esboçar o texto. Tem postura também, tem essa coisa aqui do microfone. De vez em quando a gente luta lá com os nossos técnicos, quando o pregador começa a pôr o microfone aqui, ele vai, aí o menino tem que dar ganho lá, tem que dar ganho lá. Então nós ensinamos isso também, microfone aqui, aleluia. Tem uns que já tem aquele, como chama aquele, Vitinho? R7. Headset. Ok? Headset. E esse headset é para esses que tem a mão pesada, né? Fica assim, o microfone fica lá embaixo. Mas tudo isso também nós batemos um papo, trocamos ideia, nós falamos um pouquinho da oratória, enfim, são coisas gostosas. Quero aprender, pastor, por que não? Faça então a sua inscrição, fale aí com o Davi, procure alguém e você vai poder ter essas orientações todas aí. Versículo de número 1 do capítulo 6, agora sim. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E agora o verso 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e conselho do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, nós cantamos tão gostosamente, que louvor maravilhoso, e não foi para nós esse louvor, todo esse louvor foi para engrandecer o teu nome, para adorá-lo na beleza da tua santidade. Senhor, nós queremos que esse momento de alegria, de festa, noite de ceia, comemoração do Dia das Mães, a tua palavra agora possa também vir, e o bálsamo do céu desça sobre a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos, Deus, capacita-nos, ó Pai, fala com a gente, tira toda resistência, Senhor. Senhor, leva toda a mente cativa ao trono da glória. Permita-me, Deus, ser mais uma vez instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Relaxe um pouquinho, tranquilize. Queridos, para aqueles que são já familiarizados com o texto de Paulo, quando ele escreve aos crentes de Éfeso, lá no capítulo 5, propriamente dito, o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar diretamente sobre o lar, quando ele vai tratar do marido e da mulher. Ele começa a dizer assim: olha, maridos, amem as suas esposas. E ele dá um parâmetro, ele dá um modelo, como Cristo amou a igreja. Aí ele diz assim para as mulheres: mulheres, vocês devem ser submissas aos seus maridos, porque isto é agradável ao Senhor. E ele começa a dizer como é que foi esse relacionamento de Cristo com a noiva dele, chamada igreja. Ele fala assim: então deve também ser o relacionamento do marido e da mulher.
E é muito interessante porque a primeira instituição divina criada foi a família e a segunda foi a igreja. E Cristo, o Paulo, ele vai fazer o uso da primeira instituição para trazer de volta o que se perdeu na base da segunda instituição, a igreja. Assim como ele amou a igreja, ele começa a dizer que esse resgate da perda que houve lá no Éden, a família criada, ele fala assim: agora você pode trazer de novo, você pode novamente viver isso, porque ela foi resgatada para isso. O apóstolo Paulo foi muito sábio, o Espírito Santo o dirigiu de uma maneira muito importante para fazer esse paralelo. Aí ele fala, mais grande é esse mistério, me refiro à igreja. Quando ele fala mistério, porque ele está falando de algo que perpassa, ou seja, algo que não vive até a tumba. Por isso que a instituição chamada igreja, ela é eterna, ao passo que a instituição chamada família, nessa modalidade que nós temos de marido e mulher, ela é perpétua e não eterna. Ela é perpétua porque ela vai até a morte. Após a nossa morte, acabam as nossas relações. E após a morte, ninguém mais vai se relacionar indo para o céu como marido e mulher, pai e filhos, etc. Nós teremos uma só família e ele será o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que chama Jesus como nosso irmão mais velho. O Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala que ele é o primogênito de toda a criação, primeiro. E nós, a partir da conversão, todos quantos recebem a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós agora somos filhos, irmãos de Jesus. E para entender essa relação da pessoa bendita de Jesus, que entra nessa correlação, ele fala, então, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o Cristo é o mediador. Paulo diz lá em Timóteo, dizendo que 2,15, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Esse mediador me possibilita tornar-me família de Deus. Novamente, se relacionar com Deus. Bem, por que é importante você entender isso? Porque ao término do capítulo 5, o Paulo dá continuidade a essas orientações que ele está dando à igreja, e ele adentra também para o relacionamento de pais e filhos. E como hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, inevitavelmente, nós temos que falar sobre família. Falou em mãe, fala em família. Sim ou não? Não há de se falar em família se não tem mãe. Na verdade, se não existe mãe, não existe família. Deus constitui família trazendo alguém que pode ser mãe. A Eva. O Adão não era família por si só. Deus resolve trazer uma mulher, e agora essa mulher torna-se mãe. Essa semana eu fiz uma reflexão ali pelo Instagram, e a primeira mãe que eu quis falar foi exatamente sobre a Eva. Eu quis enaltecer a experiência da primeira mãe no mundo, no universo, no contexto do cosmos. Não existia algo semelhante nem no céu. A Bíblia fala que anjos no céu não se casam, nem se dão em casamento. Anjos são seres espirituais, por sua vez, assexuados. E aí, a Eva agora vai ter a experiência de engravidar, a Eva agora vai ter a experiência de ter a barriga crescida, de ter um ser dentro dela. Ela vai ter a experiência, ela e o esposo, o Adão, de fazer o primeiro parto. Que sensação, que emoção. Deus ali interagindo, dando toda a orientação, como fazer com o cordão umbilical, tudo isso aí foi muito bem resolvido ali. E Deus estava dando a Eva o privilégio de ser mãe. Então, falou em família, falou
lembra-se de mãe. Se não tem mãe, não tem família. Bem, mas eu quero começar perguntando para você sobre as crianças. Vimos um monte de crianças aqui, e que gostoso ter crianças aqui. São engraçadinhas, são muito legais. Ai, que bom, viu? Eu acho que tem gente que já engravidou só de ver aqui, né? Estou grávido, porque viu a carinha da Rebeca aqui? Quem é que não olhou os olhinhos da Rebeca, aquele sorriso aberto, o outro menininho, o outro que abaixou e falou, tira uma foto aí, olha que danadinho, ele está pedindo aí uma foto, né? É isso, são coisas boas, e isso mexe com a gente, né? Ai, que bom, hoje mesmo eu vou já ter um filho com meu marido, então, por isso que eu falei, já engravidou, porque sai daqui assim, aleluia. Mas que tristeza em saber que não é tão glorioso assim a vida das nossas crianças, as crianças do mundo. Então a pergunta é: crianças são vítimas ou são culpadas? Nós temos sérios problemas, estamos diante de uma questão polêmica que é exatamente a culpa hoje que se coloca e que muitas vezes, né, fazem com que elas sejam proscritas, porque as crianças muitas vezes são chamadas de problemáticas, né? Ai, muitas crianças problemáticas. Tem gente que ojeriza, ou seja, tem gente que tem aversão, tem asco, não gosta de criança, não é por nada não, mas não gosta de criança. Então, por vezes, essa culpa tem sido atribuída a alguns fatores, e muitas vezes depende da percepção de cada pessoa. Depende da ótica de cada pessoa. Se eu perguntasse para você, os seus filhos são problemáticos? Bem, em uma pesquisa bíblica, e eu trouxe aqui para vocês, foram ouvidas pessoas de diferentes posições sociais, então gente pobre, gente rica, gente tal, membros de igreja, foi também consultado oficiais e até mesmo pessoas que professam outros credos, não precisa ser cristão, né? Outros credos aí, procurando sentir o que está acontecendo e o que eles pensam sobre o problema. Alguns respondem ser a sociedade culpada. A sociedade que é culpada, por causa das crianças, dos filhos serem o que são. Outros afirmam que não, os culpados são os pais, a família, né? E outros tiveram dificuldade de responder, disse, eu não sei, eu estou confuso, acho que não é tão fácil, ficaram reflexivos, né? Ficaram assim, um tanto quanto apreensivos, não sei, eu não teria uma posição. Bem, mas o problema existe e requer uma análise profunda. Esse relacionamento, as dificuldades que nós temos, que afetam lares, afetam os pais, porque essas belezucas aqui não dão trabalho. Não dão trabalho. Mas dependendo como você as enxergam, como você se relaciona com elas, elas darão trabalho. Houve um percentual muito grande de que a família é culpada, que os pais são culpados. E tem pais que se sentem ofendidos, dizer, pelo amor de Deus, eu não. Eu dei para o meu filho escola, dei para o meu filho, paguei para ele, paguei curso, falei, vai ser alguém na vida, moleque. Mas você não sei o que, já viu pais assim? Eu já tive essa oportunidade de conversar com alguns pais. Esse cabeçudo aí, eu estou dando para ele o que o meu pai não teve condições de me dar. Ah, é, irmão? E que o teu pai não te deu? Meu pai não tinha dinheiro nem para eu comprar uma bala. Agora eu trabalho que nem um condenado para pagar faculdade, pagar curso de inglês. E esse moleque aí, na minha frente, assim, eu falei, entendi. E aí eu falei, agora é minha vez. Ele falei, agora é minha vez. Aí quando eu comecei a dizer para ele aonde estava o problema, eu fiz uma busca sobre o relacionamento dele. Talvez está aí, irmão. Esse desespero seu de querer dar para o filho o que você não teve do seu pai, você está negligenciando o que realmente o seu filho precisa.
Você está negligenciando. Seu filho precisaria de você. Ele queria ter você. Ele queria que você saísse com ele, andasse com ele, jogasse bola com ele. Quando foi a última vez que você jogou bola com o seu filho? Ah, pastor, eu trabalho domingo a domingo. Eu falei, então, aí que está. Tem pai que fala, não, mas eu levo meu filho à escola bíblica. Não, eu chego com meu filho, aponto o dedo e falo, moleque. Tem gente que gosta de falar assim, né, moleque. Eu nunca chamei meus filhos de moleque, nunca. Eu sempre disse, querido, filhinho, papai vai te bater. Regala os olhos, não. Eu falo, querido, a hora que papai vai te bater. Ele, porque você amortece primeiro e depois, né? Mas isso, agora tem gente que já usa a palavra pesada, tem pessoas que têm um linguajar muito terrível, né? Muito terrível. E tudo isso desestabiliza, porque a mãe fica ressabiada, porque se ela for corrigir o pai fala, até você está contra mim? Oh, pelo amor de Deus, eu sou um homem honesto. Tem gente que dá murro na mesa, fala, pelo amor de Deus. Tem muita mulher que daria 10 pontos para mim, e você fica apoiando esse menino. Não, bem, não é isso. Ah, não quero ouvir mais nada, e vai para o quarto. Aí pronto, fica com as mãos atadas. Sabe, dá medo de conversar esses assuntos. Porque a dificuldade, ela existe e temos que resolver. E a prova disso é que o apóstolo Paulo já vai tratar de um assunto que há mais ou menos 1000 anos antes dele, Deus já estava tratando. O Senhor fala, Moisés, eu preciso que você escreva alguma coisa aí também para o cuidado, o relacionamento com os filhos. Ah, é, Deus, o que o Senhor quer que eu escreva? Escreva aí sobre o pai e o filho, como que eles têm que se relacionar. Coloca aí que o pai tem que fazer isso, o pai tem que fazer aquilo. Coloque aí que tem que ensinar a criança no caminho, fazer junto. Fala para ele que ele tem que deixar a casa dele totalmente visível aquilo que eu desejo. Diga para ele que ele tem que viver isso para que os filhos não sejam enfraquecidos por não ver um pai que está vivendo e aspirando as coisas de Deus. Eu sempre gosto de pensar que um dia Deus apareceu para Isaac e disse, Isaac, quem é o Senhor? Aí ele falou, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Se Isaac tivesse um mau relacionamento com Abraão, ele podia dizer, então é o Senhor que é o Deus daquele homem, que o Senhor está dizendo, meu pai. Às vezes, tem filhos que não encontram Deus na vida do pai. Às vezes, tem crianças ou filhos que não conseguem identificar isso. A coisa é tão séria, que o apóstolo Paulo, ele traça essa ordem a partir dos mandamentos de Deus. Filhos, decálogo, capítulo 20 de Êxodo, honra o teu pai e tua mãe, está lá no mandamento, para que vá bem e viva bem, Deus cobra dos filhos. Mas existe uma série de mensagens e textos falando sobre a falta do bom senso na criação, nos relacionamentos. E o Paulo fala aqui, pais, não irritem os vossos filhos, né? Tenta admoestá-los no Senhor, e admoestar no Senhor, a própria palavra ali também é exortá-los no Senhor. Exortar é trazer para perto. Exortar não é pôr o dedão assim, acabei de exortar o meu filho. Exortação, no contexto da palavra grega, é trazer para perto. É conchegar-se no peito e cobrar, mas permitir que ele sinta, primeiramente, o seu amor, para depois sentir a sua exortação ou mesmo a sua correção. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Bem, no primeiro momento eu quero pensar sobre o conflito de gerações. Falando sobre o lar, mudou muito a estrutura dos lares, todo mundo sabe disso. Os tempos modernos hoje, nós estamos com outra pegada, gente, muita outra pegada. E eu não sou uma pessoa de 200 anos atrás, mas eu sou alguém que veio de uma mãe que teve 19 filhos.
Então, todo o contexto de criação da minha época, muito diferente do de hoje. E é claro que as pessoas hoje têm uma façanha de algumas oportunidades que elas não tinham antes. Mas os lares modernos estão totalmente mudados. O amor hoje, ele é frio. As pessoas não têm mais. Os filhos já percebem que os pais são frios. Quando eu falo o amor é frio no casamento, é porque os filhos vão se referendar a partir do papai e da mamãe. Se o pai é frio, é calculista, é estúpido, é grosseiro, isso vai revelar o quanto ele está com o amor dele frio, né? Exatamente sem sentido. Ele não consegue provocar nada de bom na esposa e nem nos filhos. Ela não consegue provocar nada de bom no esposo e nem nos filhos. Por quê? Porque é algo seco. O casamento, ele deveria, a vida do lar, ele deveria ter todos os dias coisas boas, gostosas, chocolate, né? Chocolate, eu falo assim, beijos, né? Beijos, abraços, queridinha, queridinho. Todos os dias, marido e mulher deviam se abraçar, se beijar. Os filhos deviam vê-los fazer isso todos os dias. Todos os dias, o marido tinha que chegar em casa e falar, oi, meu amor, vem cá, querida, dá um beijo em mim. Beijo, e as crianças estão lá olhando, dizendo, ai, que legal. Porque eles vão se encher de vontade de um dia ter um lar assim, de querer viver assim. Mas não, hoje, mal e mal, eles sentam junto para comer. Não existe mais o carinho. A moça fica insegura, dizendo, será que eu vou ter que casar com um homem? Porque meu pai é desse jeito, ele não suporta uma fala da minha mãe. Quando a mãe pergunta uma coisa, ele fala, o que você quer? Ela fala, se eu vou ter um homem na minha vida para falar desse jeito, eu não quero. E hoje nós estamos tendo opções. Hoje nós estamos tendo múltiplas opções. Hoje nós estamos tendo gente que acredita que eu não preciso de alguém de carne e osso para me relacionar. O mundo da inteligência, hoje, da internet, da inteligência artificial, é um mundo que está propiciando a oportunidade de querer viver com alguém que não vai pedir nada, que não vai me encher os pacotes, que eu vou apertar um botão ali, aí ela vai aparecer, e vai falar lindamente, bonita, vamos lá, dança para mim, faz aí um polidense, né? Aí ele vai ficar lá, sofazão, isso, mulher, agora eu quero bebida, eu quero isso, o mundo vai estar aí já funcionando, só os pobres ainda que não tem, mas gente que tem dinheiro já está fazendo uso disso. Eu ouvi palestras sobre as alternativas para quem não quer ter problemas. As bonecas hoje vão servir muito bem. Está aí já. E elas estão sendo aprimoradas. Até assustou a Denise, viu? Criança que parece mesmo ou não? Qual é o nome que se deu a isso aí? Quem é que lembra? Hã? Meu Deus do céu, bebê reborn, é isso? O que é isso, gente? É igualzinho, imaginou? Os pais começaram a optar para isso? Dizer, não, dá muito trabalho criança. Vamos lá, vamos investir? É caro, mas vamos. Topa. Você topa ou não? Aí eu topo. Então, demorou. Não, porque, nossa, ir para a escola, tem que levar lancheirinha, comprar isso, tem que passear com a criança, tem que jogar bola com a criança, tem que ir lá dar mamar, tem que dar peito, para quê? Seu corpo está bonitinho, mulher. Imagina você ficar com um barrigão desse tamanho, dá que nem uma pata. Eu, hein? É assim. Vira e mexe, tem jovens que, quando a namorada engravidou, eles procuram fazer ela abortar rapidamente. Por quê? Não, que é isso?
Não, não quero. E ele vai dizer os motivos por que ele não quer. Olha, eu quero que você pense nisso. Os conflitos de gerações, nós entendemos também que o sustento da casa está cada vez mais problemático. Por quê? Pelo menos acreditava-se, pensava-se, agia-se assim. Quem era que sustentava a casa financeiramente? Quem é que lembra? Quem é que lembra? O homem, não há dúvida. Mas, contudo, todavia, não é isso hoje. Não é isso hoje, assim, eu digo, nos tempos modernos, de 30, 40 anos para cá. Se em algum momento, em histórias passadas, a mulher ia ao trabalho, ela ia até casar. Tem mulheres aqui que podem dizer, pastor, eu solteira trabalhava, mas quando me casei, meu marido olhou para mim e falou assim, mulher minha, fica em casa. Eu estou hoje atendendo algumas mulheres que querem se aposentar, trabalho com aposentadoria, e chegou lá uma mulher e falou assim, calculei para mim, trouxe as carteiras, pois não, tal, quantos anos só tem? 59. Falei, que isso, eu trabalho na empresa tal, 10 anos aqui. Falei, então a senhora tem de sobra. Quando eu fui ver, não, ela tinha apenas 21 anos. Eu falei, senhora, mais 2, 3 anos para o senhor se aposentar. Mas por quê? Falei, porque a senhora precisa ter aí 30 anos, e comecei a dizer para ela sobre a mudança da lei, e no seu caso, aos 62, você se aposenta com 180 contribuições, ou 15 anos. Eu falei, mas a senhora começou a trabalhar, e eu olhei aqui, falei, no ano 2000. Aí ela falou, por causa de um maldito marido que arrumei. Por quê? Porque quando eu trabalhava na roça, e aí vim para cá, comecei a trabalhar num local aí, tal, de balconista, sem ganhar nada, sem registrar. E aí, então, o que aconteceu? Eu me casei e o camarada falou assim, acabou. Pia, tanque, lava roupa todo dia. E aí ele não me deixou trabalhar mais. E eu falei, e por que só voltou em 2000? Porque ele morreu. Ele falou, ele morreu. Eu falei, saiu dizendo, aleluia, aleluia, ele morreu. Eu falei, meu Deus, é mesmo? Ele falou, é. E ela falou, por causa dele. Então, hoje, indiscutivelmente, nós tivemos mudança. Eu não vou perguntar quantas mulheres trabalham fora aqui, e quantas mulheres que, por causa do que você ganha, a casa consegue. Porque se você parar, né? Quantas mulheres aqui o marido fala assim, não vai arrumar emprego não? Mudou, né? Antigamente falava, não, mulher minha não trabalha. Hoje fala assim, mulher, virou vagabunda? Mas bem, fui mandar embora. Pega a carteira, manda currículo, faz alguma coisa. Eu vou sustentar a casa sozinho? Meu Deus do céu. É assim ou não é? É isso aí. É isso. Há muito tempo atrás, uns 13, 14 anos, eu fui levar uma intimação para um camarada em Santo Amaro, tal. E tinha um caso lá, um problema na justiça, e quando cheguei lá, fui contatá-lo, pensei que ia encontrar a esposa dele, e saiu lá, 3 horas da tarde, um cavalo fortão, só de shorts, tal. Falei, pois não, queridão, é assim, assim, assim. O senhor, cadê a sua esposa? Ele falou, está trabalhando. Falei, entendi. E o senhor está trabalhando agora? Ele falou, não, porque sabe o que acontece? As coisas assim estão melhores para as mulheres, então nós combinamos. Ela trabalha, eu fico em casa. Falei, é mesmo? Ele falou, eu falei, sim, mas o senhor faz o que em casa? Dá uma olhadinha. Já arrumei a cama, o sofá, e agora estou assistindo Sessão da Tarde. Falei, puxa, Eduardo, você acredita? Eu falei, olhei para a pessoa que estava comigo do meu lado, falei, puxa. Ele falou, não, é muito mais fácil. Que é isso, tal. É claro, né? Eu falei, só tenho esse problema aqui, você vai ter que, então, conversar com sua esposa, tem que ser pago isso aqui. Muito bem, mudou os tempos, exatamente isso. Os filhos estão sem afetos, porque a convivência de pais e filhos se tornou um negócio muito terrível. Como eu falei no início da minha preleção, cada vez menos. Quando foi a última vez que você passou a mão na cabeça da filha, do filho?
Quando foi a última vez que você passou a mãozinha assim e falou: papai te ama, tudo bem, meu querido? Coisa singela. Desse jeitinho assim, passar a mão. Quando foi? Ele está no teu regaço ainda? Ele está debaixo do teu telhado? Não importa a idade. Não importa a idade. Até hoje eu faço isso. Até hoje. Está ali meu filho, se você perguntar para ele, papai chega perto dele, né? Não vou fazer agora, senão ele vai ficar com vergonha. Papai chega perto dele, põe a mão assim nele e fala: eu te amo, meu filho. Eu te amo. Você é precioso para mim. Pergunta para ele. Ele escuta, o outro escuta lá, não é isso, meu amor? O outro escuta lá, o Bruno. Manda, está distante, manda lá. E, pá, mensagens. Quando foi a última vez que você fez isso? Os filhos precisam sentir, ouvir, ser tocados. Sabe quem está tocando neles? Tem alguém que está tocando neles. Mas não são os pais. Porque os pais dizem que não tem mais paciência para isso. Quando vai tocar é para dar um tapa, puxar a orelha, pegar no pé. Mas fora isso, não tem mais, os tempos mudaram. Esses meninos não têm mais limites. Pensando nos filhos um pouquinho, a personalidade dos filhos é fruto de uma carga exatamente variada de influências. Me permita, pelo menos, transigir com você isso, ó. Os meios em que eles são formados, forjados. Infelizmente, os pais que têm que trabalhar, têm que colocar os filhos em algum lugar. E tem que deixar numa creche. Tem que deixar com um monte de criança, porque é legal, tem que ressocializar, tem que deixar a criança, né, ter outros contatos, não há dúvida disso. E tem uma professora, 2 professoras, 3 professoras, são gente diferente, que talvez tenha conflitos em casa, talvez não tenham bagagem também, talvez estão cheias de problemas emocionais, e muitas vezes estão lá sem paciência com o seu filho. E muitas vezes ele tem que ficar o dia todo lá. Ah, não, os meus não ficam na creche, mas fica com a avó, fica com o vô, fica com a tia. Então, todas essas situações acabam formatando o filho diferente daquilo que você gostaria, porque ele tinha que ser forjado e formatado pelo que você é. É você que teria que transigir com ele, e ele tinha que olhar em você, analisar você. E os filhos não estão tendo isso hoje, porque eles recebem essa herança, esse momento, as influências externas, especialmente aí por causa do próprio pecado original, que só nos libertamos quando nos convertemos em Cristo. Do pecado original, mas as outras coisas continuam ainda latente na gente, todos os dias, lutando. Bem, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos chacoalhar as famílias. É necessário que todo mundo ouça isso. É necessário que você que está aí me assistindo, seja aí incomodado. Talvez você tenha que começar a pensar que eu tenho que fazer algo. E as pessoas falam assim: pastor, mas está tão terrível, olha o mundo, não adianta fazer só com meu filho, mas ele vai lá. Não, adianta sim. Lógico que adianta. Pelo princípio bíblico, a Bíblia fala: ensina a criança no caminho. Então, no é relacionamento, é contato, é fazendo a criança ver. Porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Ela vai ser impregnada nela toda a cultura de um homem, de uma mulher que tem relação com Deus. O problema é que não existe isso. Então, você acha na sua cabeça que injetar a Bíblia no teu filho, mandar ele para a escola bíblica, mandar para a igreja, pronto, já fiz minha parte. E você perdeu-se pelo tempo, porque você não consegue fazer o que a Bíblia está mandando a fazer. Quando você fala uma palavra bíblica para o teu filho, mas ele vê você tratando seu esposo ou sua esposa de maneira diferente, aquela palavra linda, maravilhosa de Deus na sua vida caiu por terra. Ela não deixa de ser verdade o que você falou, mas ela perde a eficácia nela, naquela criança, porque ela diz, é um contrassenso, ele fala bonito, mas ele vive feio. Vive feio.
Deus está nos advertindo, porque hoje as famílias estão pedindo socorro. Socorro. Então, o que nós temos? Por causa disso, os filhos são rebeldes. Estão sempre de mau humor. Eu vejo aquele filho que acorda assim. Aí a mãe fala, bom dia, filho. Oi. Nossa, que mau humor é esse? Ele fala, não, deixa. Está sempre assim. Por que um filho vai ser assim? Ah, não, porque ele tem problema. Então, leva para um especialista. É patológico? É psicológico? Fugiu da alçada? Você não tem culpa? Nem ele tem, coitado. Vai fazer o quê? Ah, não, é isso. Ele falou, não sou louco, não. Preciso de psicólogo. Uma vez o pai falou para o filho, vou te levar no psicólogo. Eu não estou louco, não. Porque antigamente falar psicólogo era loucura, né? O camarada está louco, e não é verdade. Então, ele acaba depois encontrando a turminha dele, que é da mesma laia, né? Respondões a pais e mães, e aí eles se enturmam, eles se divertem, e aí, pá, e se encontram, mas em casa ele é um mal-humorado, ele é um camarada indigesto, é aquele menino ou aquela menina que não quer nem olhar na cara da mãe, entra para o quarto direto. Nós temos filhos desobedientes, nós temos filhos respondões, né? Filhos agressivos, isso é pior ainda, né? Porque começa a crescer. Aí o pai já quer dar uma bronca, ele já olha para o pai assim, e o pai fala, o que foi que está me encarando? Nada não. O pai sentiu, falou, opa. Terrível. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei numa empresa chamada Guanabara. Eu era novo convertido. E tinha um senhor que estava trabalhando numa máquina, forte, negro, forte. E aí uma conversa vai, conversa vem, começamos a falar de filhos lá. Ele olhou assim para nós, e eu estava junto ali, ele falou assim, olha, o meu filho tem 18 anos. Um dia chamei ele e falei, filho, você tem 3 razões, 3 motivos para me obedecer. Aí ele perguntou, pai? Sim. Primeiro, você deve me obedecer porque eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Puxa, sou o papai seu. Você saiu da gente. Olha, papai disse. Aí o filho, qual é o segundo? Você deve me obedecer porque eu sou mais velho. Lembra a regra? Obedeça os mais velhos, não é isso que a gente fala? Obedeça os mais velhos. Hoje, se você colocar o carro no lugar dos mais velhos, idosos, você é multado, o carro é guinchado. Aí alguém fala, isso aí é de idoso, mais velho. Você tem que obedecer mais velho. As leis estão transigindo isso. E aí todo mundo olhando para aquele senhor, eu também olhando, e aí ele falou, filho, se ser seu pai não soluciona, ser mais velho não resolver, aí você tem um terceiro motivo para me obedecer. Aí o filho perguntou, e qual é o terceiro, pai? Eu sou mais forte que você, eu vou te dar uma muqueta no nariz, eu vou arrancar sangue de você. Aí até eu assustei. Falei, meu Deus. Aí uma pessoa que estava do lado falou assim, e aí, o que ele falou? Aí ele ficou pianinho, quietinho. Mas hoje não, hoje mudou. Hoje mudou. Na minha época, eu me lembro que a gente ia com os braços para trás, assim, para falar com o pai. Eu me lembro que eu furei a bola do meu irmão. Uma bolinha de plástico, aquela coisinha que você... ganhou um brinde, um negócio de plástico assim. E aí eu estava chutando, chutou e bati no prego. Meu irmão foi lá e chorou com o pai. E aí meu pai mandou me chamar. E eu tinha 12 anos. Chama o Jorge aqui. Era um domingo. Ele estava almoçando. Também da cachaça. Aí eu cheguei lá, mão para trás. Eu cheguei assim, ele falou, e a mão? Aí eu pus para trás. O que você fez com a bola do seu irmão? Aí eu fui, pai, aqui, puf, já levei um tapa. Bem no meu rosto assim. Aí eu falei, o senhor não deixou eu explicar, não quero saber. Você não toca nas coisas do seu irmão. Só isso. A gente ia com os braços para trás. Mas hoje virou uma coisa terrível, porque se o pai também for partir para a agressão, a casa vira um ringue, né? Vai ter que colocar lá, quarto.
como chama? Não, nome de briga, UFC. Vamos lá, vamos ver quem pode mais, chora menos. Nós temos filhos preguiçosos, por causa disso, essa moçada não quer mais nada com nada, sabe por quê? Porque elas não têm estímulo em ver os pais como são. Elas não se sentem estimuladas, porque as mães acotam, muitas vezes, dão ali apoio àquela menina que não quer fazer nada. Ela aprende desde pequenininha que não precisa ajudar. Quando, na verdade, já deveria ensinar ela, já devia pô-la ali para fazer uma coisinha, para pegar ali o pano de prato com a mamãe, não vai cair a mão. Mas aí ela cresce assim, ela cresce como uma dondoquinha. E então não querem fazer mais nada. E assim vai. Gente, é triste, mas é preciso falar isso, porque os problemas externos, então, eles vão agora se acumulando e arrojando mais ainda os problemas internos, porque eu só falei daquilo que está lá dentro de casa. E aí vem essa enxurrada de coisas de fora, que as pessoas estão sendo influenciadas. Olha o mundo, olha a internet, olha o consumismo, né? Então, os filhos querem hoje tênis de marca, querem estar na moda, querem um celular, o iPhone. O pai nunca teve nenhum telefone normal de casa, agora o filho tem que ter um tablet, tem que ter isso, porque é o consumismo. E quanto mais é insaciável. E isso está levando esses garotos à paranoia. Já foi provado que não há mais comunicação em casa porque as redes sociais, elas roubaram a comunicação. As pessoas estão falando com robôs, elas estão tendo tudo que você possa imaginar. Se nós não tomarmos cuidado, nós também somos roubados. Nós somos roubados. Somos atraídos por uma coisa que parece ínfima, mas ela poderia ser uma distração, desde que eu não troque o que é principal. Mas às vezes trocamos o que é principal. E, na verdade, o principal sempre deve ter a primazia na nossa vida. Eu quero que você pense nisso. Eu estou caminhando com você porque eu preciso que você entenda que este é um assunto do momento. Ou você acorda agora. Olha quantas criancinhas aqui. Não sei quantas delas já estão contaminadas. Não sei quantas delas já são crianças que estão proscritas, já estão marcadas. Já está registrado, já que vai dar problema. Porque pais justificam, explicam, tem que alegar e dizer. Então, sinto muito, é assim. Então, elas estarão à mercê do mundo, do inimigo. O inimigo está com os olhos arregalados, está com a boca aberta, dizendo: mais crianças, mais meninas, eu vou engravidar essas meninas, eu vou levar esses meninos para uma vida promíscua, da homossexualidade, eu vou levar eles para uma vida, da vida fácil, eu vou levar eles para quererem viver dissolutamente, como eles acharem que querem viver. E os pais, não é por aí, não é por aqui. Garotos novos que rapidamente vão viver uma vida sexual com uma moça, e os pais são coniventes, porque deixa ele trazer em casa, até deixa para o quarto, até a moça dorme na casa, e vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Se eu falar com ele, ele fica bravo comigo. Porque perdemos a autoridade, perdemos a graça de Deus. Mas quando são bebezinhos, olha ali no colinho da Michele, não é isso? Olha lá. A Lara, Tia. É isso aí. Eles vão ter que trabalhar essa criança dentro da palavra de Deus, com todo amor, com todo carinho, porque o mundo vai ser impiedoso, terrivelmente impiedoso. Falta espiritualidade dentro de casa, falta vida cristã, falta uma vida de oração, não há mais comunhão dentro de casa. Infelizmente, esse templo aqui, o templismo roubou
o principal era a comunhão em casa. A igreja primitiva se reunia nos lares, era dentro de casa. Lá no Antigo Testamento era em casa, comendo, na hora de comer, falava-se das coisas de Deus, se contava a história, como saíram do Egito, o que Deus fez, os milagres. Deus disse, olha, na hora que vocês sentar, tanto é que existia um layout de uma mesa, para que pudesse, quem sentava na ponta, ter uma visão muito propícia para ensinar os filhos. E o filho mais velho sentava na outra ponta, a esposa ali, os demais. Isso era interessante porque ali se falava as coisas de Deus. Mas hoje não temos tempo para isso. Cada um pega o seu prato, vai para o quarto, vai para frente da televisão, vai comer alguma coisa, porque as coisas de Deus não importam mais, não há mais comunhão, não há mais um relacionamento com Deus dentro de casa. Sabe por quê? Eu já fiz na igreja, eu já fui no culto domingo. E aí o culto de domingo, de vez ele ser bênção, ele se tornou maldito, porque ele camuflou, ele acabou camuflando a vida religiosa, a vida cristã, a vida piedosa que deveria ser vivida dentro de casa. A pessoa fala, já estive na igreja, já fui lá, já fizemos a nossa fezinha. Quando na verdade Deus não pensa em você aqui dentro da igreja. Deus quer saber como que você vive com Ele lá. Ele quer estar lá na sua sala. Ele quer sentar com você no seu sofá. Ele quer ver você assistir o que você está assistindo. Ele quer transigir com você. Ele quer ser respirado ali dentro. Ele quer ser o bom perfume da casa. Mas isso está longe. Porque a casa cheira mal. Não existe um bom cheiro. Cheira mal. É difícil, mas é necessário falar sobre isso, porque, de outra sorte, nós vamos também tentar tapar o sol com a peneira, dizer que está tudo ok, está tudo maravilhoso, e não está. Quem é que pode levantar aí e falar, pastor, o senhor está enganado, pastor? Pelo amor de Deus, pode mudar essa mensagem aí, o senhor está fora aí de contexto. Está maravilhoso demais, e não está maravilhoso, nós estamos perdendo. E a maior preocupação não é aqueles que já estão como eu, de cabelo branco. A maior preocupação é aqueles que estão aí, na iminência de começar a se relacionar. Aí o Ivan, a Natália, outros aí, o Davi, a menina, acho que nem o Davi veio hoje. Está aí, ó, gente começa a namorar, que bênção, nós estamos orando para isso. E é legal que isso aconteça. Mas se eles não tomarem cuidado, se eles não se certificarem disso, eles já vão adentrar uma vida a dois, já com essas ideias fixadas já, de que é assim mesmo, o mundo é assim, paciência. Falta de ensino, falta de disciplina, falta de amor. Quero concluir com você. 2 propostas de soluções para o problema que nós temos entre pais e filhos. Quais são as 2 propostas? A primeira, diálogo. Olhe para mim, pais, diálogo. Tem que haver diálogo em casa, tem que ter conversa. Nós temos que conversar mais. Dialogar é se comunicar. Comunicação é compartilhamento. Comunicação é ter, algo em comum, eu me comunico, porque nós temos um entrelaçamento, nós temos uma realidade. Então vamos nos falar mais, vamos conversar mais, vamos chamar os filhos para conversar mais, vamos aproveitar hoje. Posso dar uma tarefa para os pais? Posso dar uma tarefa aqui para os esposos e esposas? Vocês querem fazer isso? Ah, não, pelo amor de Deus, ninguém precisa saber. Pois é, ninguém precisa saber, o contrário também, ninguém sabe. Ninguém sabe que você não está tendo comunhão, ninguém sabe que você não está conversando com a esposa, ninguém sabe que você não está se relacionando com o filho. Mas tenta fazer então um desafio consigo mesmo. Essa semana, procure filmar momentos em que você vai conversar em família. Registre o momento que vocês vão bater papo, trocar ideia. Vocês conseguem fazer isso? Consegue tirar uma foto quando penteia o cabelo, fica bonitinho, né? Aquele sorrisinho, e manda para todo mundo.
vai para todo mundo, vai nos status, vai nas redes sociais, vai no Instagram, gente que nunca te viu, aí fica te olhando lá, fica te olhando. Ai, que linda, olha que cabelo, olha que dente, olha que homão. Alguns tiram assim, peitão de fora assim, né? Aqueles camaradas assim, meio aparentando solteiro, né? Tira a aliança, você vê a marca que tem a aliança, mas tira a aliança, ele olhar 380, assim, ele tira lá, e tá pondo aí nos faces da vida, o camarada tá cata de um partido. Quer dizer, e aí não quer fazer um momento desse. Vamos registrar um momento? Vamos lá, põe lá no pedestal. Tem aquele negócio que você pode colocar lá, deixa lá e põe lá mãos livres, não é isso? E deixa lá filmando. Nós aqui batendo papo, trocando ideias, interagindo, brincando, jogando em família. Aquele jogo imobiliário, sei lá. Nós precisamos nos divertir mais em família. Nós estamos sendo roubados, porque aqui surge diálogo. Aqui surge conversa, bate-papo, sorriso. Não tem coisa mais gostosa do que ver um filho sorrindo, alguém sorrindo em casa, o pai sorrindo, a mãe sorrindo. Não tem coisa mais gostosa. Diálogo. O diálogo tem dado muito resultado, principalmente quando ele é sincero. E a segunda proposta é oração. Quantos músicos vêm à frente? Olha lá. Oração. É a segunda proposta. Tanto nos casos que nós possamos julgar as coisas que são fáceis, vamos orar. Como aquelas que são mais difíceis, vamos orar. Oração sempre. Vamos orar sempre. Vamos buscar. Olha, abraça a esposa assim na cama, quando estiver pertinho dela na cama, fala: amor, deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você um pouquinho. Você faz isso com o seu cônjuge? Deixa eu orar com você. Ore, gostoso. Depois dê um beijo e fala assim: boa noite. Boa noite, meu amor. Eu dou boa noite para minha esposa. Boa noite, querida. Boa noite. E durma. Tenha uma boa noite. Eu posso não acordar amanhã. Ela vai ficar com a última fala minha. Boa noite. Porque nós podemos ir embora. Um deles pode acordar, o outro não. Mas deixamos algo gostoso no dia de ontem. Nós oramos ontem antes de dormir. Nós nos abraçamos ontem. Nós falamos um para o outro: dorme bem, amor. Boa noite, querido. Beijo. Tem gente que está no esquife, no caixão, dizendo: essa semana a gente estava brigado. Eu disse para ele que odiava ele. Ai, amor! Ai! E fica lá. E o camarada está lá, durão. Não está nem aí para você. Já viu ou não? Imaginou ser essa a última referência? Quem que é isso, Osdir? Olha lá, até a menina chorou, dizendo: verdade, pastor. Oração. Hein? Vamos orar mais. Vamos conversar mais. Vamos trocar mais papo. Gente, eu curto tanto estar com a minha esposa. Pergunte para ela. Eu curto muito. Quero estar juntinho. Quando nós estamos no sofá, eu falo: põe aqui, meu amor, os pés em cima da minha perna, e eu fico nos dedinhos dela assim. Aí ela aproveita e fala: embaixo um pouquinho. Aí vai. Ela fala: agora do lado. Aí eu fico. Aí eu fico. Até achar. Não, mais para cima. Mais para baixo. Sumiu. Aí ela fala: sumiu. Eu falei: então tá bom. Eu tentei. Mas que gostoso, porque propiciei um momento. Tem marido e mulher que não se tocam, só se tocam quando vão lá para a cama, se tiver ainda um tempinho para fazer alguma coisa, e é uma coisa tão sem graça, porque o dia todo foi um dia: não me toque, não me rele, não olhou para mim, não levantou os cabelos da esposa, deu uma fungada assim no cangote dela e disse: oi, amor. As crianças vão ver isso, elas vão falar: isso é maravilhoso. Vamos ficar em pé.
em nome de Jesus.